Fala pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o dispositivo chamado tiristor. Mais especificamente nós vamos comentar aqui hoje sobre o SCR, que é o semicondutor controlado de silício. O SCR possui esse símbolo aqui que vocês estão vendo, que basicamente é um diodo, onde o diferencial dele é que ele tem o terminal do gatilho. A diferença é que nesse dispositivo nós podemos controlar quando ele será ligado. Uma vez que nós tenhamos uma diferença de potencial entre os terminais dele, do anodo para o catodo, nós teremos o desejo de uma passagem de corrente do anodo para o catodo. Mas essa corrente apenas passará quando houver um pulso de corrente aqui no nosso gatilho. Então olha só, enquanto não sair o pulso, a minha corrente não passa. Assim que eu mandar o pulso, aí permite a passagem de corrente. A gente também tem alguns outros dispositivos, como por exemplo o TRIAC, que vocês já viram o símbolo dele, que é basicamente um SCR capaz de conduzir para os dois lados. Nós temos também o GTO, que ele é um Gate Turn Off Transistor. A função dele é diferente, é que ele pode ser desligado através do terminal de gatilho ou de porta, melhor dizendo. Nós temos também o MCT, que é um tiristor controlado por MOS. A gente consegue controlar o liga e desliga dele através do gate. Então tá aqui o símbolo desse cara. Nós temos também o RTC, são tiristores que aceitam a condução reversa. Tá aqui o símbolo dele, ele basicamente é um tiristor normal, onde a gente tem um diodo aí, ó, em antiparalelo, permitindo a passagem de corrente no sentido contrário. E nós também temos o LASCR, que são retificadores controlados de silício ativados por luz. Tá aqui, ó, o símbolozinho do retificador. Vocês podem olhar aquele símbolozinho semelhante ao do fotodiodo, né? Ou do fototransistor, vocês veem aqui. Então agora, gente, a gente vai olhar o princípio de funcionamento desse nosso dispositivo. A construção desse nosso tiristor SCR, ela é dada através dessas quatro junções PN que nós temos aqui. Se vocês observarem, esse circuito basicamente se assemelha a dois transistores, um PNP e um NPN, ligados dessa forma. Então, desde que nós tenhamos uma maior tensão aqui no anodo e uma menor tensão aqui no catodo, vocês devem perceber que se nós mandarmos um sinal aqui, vai passar corrente por esse meu transistor. Passando corrente por esse meu transistor, ele vai demandar uma corrente pelo coletor aqui dele, e essa corrente aqui ela vai passar exatamente através aqui do emissor e base desse primeiro transistor. Ora, se esse primeiro transistor está passando corrente pela base, né, então a gente vai estar ligando ele e ele vai estar permitindo a passagem de corrente aqui. Então, de uma vez a gente liga os dois transistores, e uma vez que esses transistores, os dois estão ligados, vocês percebem que eles permanecem em estado de condução, pois a base desse transistor de baixo, ele está funcionando por aqui, ó, tá ligado, e a base do transistor de cima está funcionando por aqui, ó, tá passando corrente por aqui. Então os dois permanecem ligados aí até que nós os desliguemos, reduzindo a corrente de passagem, coisa que eu vou explicar já já. Bem, então vamos olhar agora aqui para a curva característica. Vejam que aqui nós temos a tensão anodo catodo, e aqui nós temos a corrente I já cá. Nós estamos aqui com zero de tensão entre o anodo e o catodo. Vocês já percebem aqui de cara que se nós colocarmos uma tensão negativa sobre esse nosso dispositivo, ele vai bloquear a passagem de corrente. Mas vale lembrar que isso apenas acontece enquanto não ultrapassarmos um determinado limite, que no caso é esse VAK max aqui. Uma vez que nós o ultrapassemos, nós vamos
está na região de ruptura do nosso dispositivo, podendo danificá-lo. Voltando aqui novamente para o zero, vocês podem ver que se eu aumentar bastante a tensão que tem entre o anodo e o cátodo, ele executará um disparo e passará a permitir a passagem de corrente aqui, ó, livremente, com uma baixa queda de tensão. Se nós dispararmos o nosso tiristor dessa forma aqui, percebam que é necessária uma tensão relativamente alta, a gente está realizando um disparo por avalanche. E o problema de realizar o disparo por avalanche é que geralmente ele pode vir a danificar o nosso tiristor. A outra forma que nós temos, que é a mais segura e mais comum de nós dispararmos o nosso tiristor, é novamente nós estamos aqui no zero e aí nós aplicamos uma pequena tensão sobre o anodo e o cátodo e nós realizamos um disparo através do terminal de gate. E aí a curva que ele vai fazer é essa aqui, ó, pontilhada. E uma vez chegando aqui, se a corrente for maior do que a corrente de travamento, aí ele passa a conduzir e ficar nessa curva aqui, ó, de corrente, certo? Então lembre-se, uma vez que acontece aí o disparo, a minha corrente ela tem que ser maior do que essa corrente de travamento ou corrente latching. Outra coisa importante é, o meu tiristor ele só permanece ligado enquanto eu mantiver a minha corrente de passagem maior do que essa corrente aqui de baixo, ó, corrente de manutenção. Então, enquanto essa corrente for maior do que a corrente de manutenção, o meu tiristor permanecerá ligado. Inclusive, a forma de desligar o nosso tiristor é exatamente essa. Nós estamos lá em um ponto da condução e para realizar o desligamento dele, nós descemos a corrente até abaixo desse valor de corrente de manutenção. Dessa forma, o nosso tiristor retorna aqui para a sua condição inicial. Então temos aí alguns valores importantes no datasheet, são, como eu comentei aqui, ó, a corrente de travamento, a corrente de manutenção. Essa aqui também é uma corrente importante, que é a corrente necessária para que o disparo no gatilho aconteça. E nós temos essa VDRM aqui também, que é a tensão máxima de pico reversamente polarizado ou desligado, né? A gente não deve ultrapassar essa tensão VDRM no nosso tiristor. Bem, gente, uma última coisa que é importante lembrar é que o nosso tiristor pode ser acidentalmente disparado por alguns casos aqui. Vocês sabem que esse tiristor é construído através de junções PN-PN, né? E essas junções PN-PN, não sei se vocês lembram, mas o nosso transistor de junção bipolar, ele é sensível à luz, sensível à variação de temperatura. Então tá aqui, ó, variação de temperatura pode levar o nosso tiristor a disparar. Variação de luz também pode levar o nosso tiristor a disparar. Tensão elevada pode realizar o disparo por avalanche, que eu comentei com vocês. E variação de VDT, ou seja, uma variação brusca de tensão. Ora, se eu estou aqui, aconteceu uma variação brusca de tensão, a minha tensão pode até passar aqui, ó, desse limite e fazer com que ele entre em condução. Então é algo que nós devemos estar atentos aí para o DVDT sobre o nosso tiristor. Agora nós vamos ver sobre a curva característica do DIAC e do TRIAC, pois elas são levemente diferentes da curva característica do nosso SCR. Bem, gente, o DIAC ele basicamente tem essa curva característica aqui, aonde nós não temos o terminal de gatilho para realizar o disparo. Então no DIAC o disparo apenas acontece por avalanche. Então nós atingimos a tensão de avalanche do nosso DIAC e aí então ele passa a conduzir. E percebam que como ele é para os dois lados, né, opera nos dois sentidos, então do outro lado nós temos a mesma curva. Nós temos apenas aqui a condução por avalanche no nosso DIAC. Já o TRIAC, por outro lado,
Ele é um DIAC, mas nós temos o terminal de gatilho. Então no TRIAC nós não disparamos ele por avalanche, nós disparamos ele através do gatilho. E ele também opera para os dois lados, nas duas direções. Então nós temos aqui que esse lado da curva característica é igual a esse outro lado aqui. Nós ficamos por aqui nessa nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho do funcionamento do nosso tiristor e visto aí os tipos e o modo de construção, né, a estrutura interna desse nosso dispositivo. Até a próxima!